Fala galerinha, tudo bem? Estamos iniciando o nosso 15º vídeo do curso completo de matemática básica e neste vídeo vamos estar abordando o assunto potenciação. E para começar, vou falar com vocês sobre um quebra-cabeça que é um jogo conhecido como Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi, ela foi desenvolvida por um matemático francês chamado Édouard Lucas, que publicou este desafio em 1883. Esse desafio consiste em onde você tem uma base com 3 pinos e vários discos com diâmetros diferentes. Entenda essa ideia de diâmetros diferentes como tamanhos diferentes. E a peça maior nunca pode ficar sobre uma peça menor, tá? Você tem que fazer o quê? Pegar toda essa pilha que está, por exemplo, aí no pino A e levar toda ela para o pino C, movendo uma única peça de cada vez, desde que você não coloque uma peça maior sobre uma peça menor. Este desafio, inclusive, fez parte da cena de um filme que vocês devem ter assistido, que é o Planeta dos Macacos, A Origem, onde tem uma cena lá que a chimpanzé, que é a mãe do César, ela resolve o desafio da Torre de Hanoi usando 4 peças, beleza? Vamos lá, vou mostrar para vocês o que tem a ver então potenciação com a Torre de Hanoi para que a gente esteja iniciando esse conteúdo lá. Vamos começar. Olha só, pessoal. Então veja, nós temos aqui a pilha de discos de diâmetros diferentes, onde a peça menor está sempre sobre a peça maior, movendo uma peça de cada vez. Queremos levar toda aquela torre para o pino C. Aí a minha pergunta que eu faço para vocês é: quantos movimentos possíveis a gente faria para levar toda essa torre que está no pino A para o pino C? É isso que eu vou começar aqui explicando para vocês que tem a ideia de potenciação. Nós temos uma formulazinha que é esta aqui, que é 2 elevado a n menos 1. Isso aqui é uma potência, ó. Isso aqui é uma potência, tá bom? O que acontece? Esse n representa o número de peças. Você pode fazer esse desafio da Torre de Hanoi usando apenas uma única peça. Como é que seria usando apenas uma única peça? Quantos movimentos você acha que você faria? Usando esta fórmula, vai ficar como? 2 elevado a 1, porque o n é 1, porque nós estaremos usando apenas uma única peça. Menos 1, resolvendo isso aqui, 2 elevado a 1 é 2, menos 1, então dá exatamente um movimento apenas. Olha só como é que se faz. Do A para o C, um movimento. Agora, fazendo uso de 2 peças, como ficaria? Aqui, 2 elevado a 2 menos 1. Que agora nós vamos estar usando 2 peças. E 2 elevado a 2, ou seja, 2 elevado ao quadrado, é 2 vezes 2. E 2 vezes 2 dá 4. E 4 menos 1 dá 3. Ou seja, usando 2 peças, nós teremos apenas 3 movimentos. Do A para o C, um movimento, 2, 3. Agora com 3 peças, então fica 2 elevado a 3 menos 1. E 2 elevado a 3, muitas pessoas erram isso aqui. A pessoa fala que é 6, porque a pessoa faz 2 vezes 3. E não é, pessoal. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Tá ok? É o 2, 3 vezes. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Menos 1 e 8 menos 1 dá 7. Ou seja, se você tiver 3 peças, você consegue levar a pilha de 3 peças do A para o C em apenas 7 movimentos. Você até pode fazer com 9, com 10, com 15, mas a quantidade mínima de movimentos é exatamente 7. Do A para o C, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 movimentos. Agora com 4 peças, então fica 2 elevado a 4 menos 1. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Menos 1, 16 menos 1 dá exatamente 15 movimentos mínimos para que você leve toda a torre que está no pino A até o pino C. De A para C, temos um movimento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 movimentos. Agora, com 5 peças, então fica 2 elevado a 5 menos 1. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que multiplicando vai dar 32, menos 1. Então, nós vamos ter, usando 5 peças na torre de Hanoi, que é exatamente esse que está aí na imagem, na figura, vamos ter 31 movimentos certinho para levar toda essa pilha de discos que está no pino A até o pino C. E para finalizar aqui nessa página, 2 elevado a 6 menos 1, que agora é usando 6 peças. 2 elevado a 6, vocês vão encontrar que é 64 menos 1. Aqui vai dar 63 movimentos. Beleza? Aqui é só para introduzir um pouco essa ideia de potenciação, pessoal. Vamos agora então entender mais aprofundado o que é a potenciação. Vamos lá. Olha só. Este número aqui de vermelho, nós chamamos ele de base, tá ok? Este número que nós estamos aqui de verde é o expoente. O que significa esse expoente? O expoente, ele indica para você a quantidade de vezes que a base vai repetir. Então, ele está dizendo o quê? Que a base, que é o número 2, vai se repetir 4 vezes. Fazendo essa multiplicação, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 2 dá exatamente 16. Este resultado, que é o 16, é o que nós chamamos de potência. Beleza, pessoal? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Neste primeiro exemplo aqui nós temos a base, que é o 2, e o expoente, que é o 3. Então aqui está dizendo que a base 2, ela vai se repetir 3 vezes. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. No exemplo 2, cuidado, que agora o 2 ele é negativo, tá bom? Vai também se repetir o quê? 3 vezes, então vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Então, o resultado aqui é menos 8. Neste exemplo de baixo, mais uma vez, ó, aqui ele é negativo. Então, nós vamos repetir isso 2 vezes. Então, nós vamos ter menos 3 vezes menos 3. Ele 2 vezes. Então, menos vezes menos fica mais. E 3 vezes 3 dá 9. Agora, cuidado no exemplo 4. Muitas pessoas podem achar que o exemplo 4 é igual ao exemplo 3. E não é. No exemplo 3, o sinal também está elevado ao quadrado. Tá? Neste exemplo 4, não. Apenas o número 3 é que está elevado ao quadrado. Então, neste caso, o sinal de negativo, você só vai repetir ele e vai pegar o 3 e repetir agora 2 vezes. Então, é o 3 vezes 3. Ou seja, é o 3 2 vezes. Como aqui não tem sinal, você considera como positivo. Então, fica menos vezes mais dá menos. E 3 vezes 3 dá 9. Tá ok? Tenha cuidado com isso.
Olha só esse ponto importante que eu coloquei aqui embaixo, que pode ser que ajude em algumas questões. Toda vez que você tiver um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado ele é negativo. Olha esse exemplo 2. Aqui nós temos um número negativo. Ele está elevado a um expoente ímpar. O resultado dele vai ser negativo. Ok? Olha só esse de baixo. Todo número negativo, quando ele é elevado a um expoente que é par, o resultado ele é positivo. Olha o exemplo 3. Aqui ele é negativo, está elevado a um expoente que é par, o resultado dele fica positivo, tá bom? Pega essa dica aí. Vamos avançar. Vamos ver agora algumas propriedades muito importantes de potenciação que vocês precisam, de certa forma, compreender para resolver diversos problemas que caem aí em vestibulares, Enem, concurso, seja onde for. Veja só. Propriedade 1. Multiplicação de potências que têm a mesma base. O que eu faço? Eu conservo a base e somo os expoentes. Então vai ficar, olha aqui, ó, multiplicação de potências de mesma base. Eu conservo a base, que é o 2, e somo os expoentes lá em cima, 3 mais 2. Eu pego 3 e somo com 2. O resultado aqui é 2 elevado a 5. Ok? Eu não vou resolver aqui agora essa potência, não. O objetivo aqui é apenas você compreender as propriedades. Tá ok? Vamos lá para a propriedade 2. Aqui fala da divisão de potências de mesma base. O que eu faço? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então aqui vai ficar, eu tenho aqui, ó, divisão de potências que tem a mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então aqui fica 5 menos 3. Fazendo esse cálculo, 5 menos 3 vai dar 2. Beleza? Se aqui está multiplicando, você soma. Se aqui está dividindo, subtrai. Vamos avançar. Propriedade 3. Aqui nós conhecemos ela como potência de potência. Tá ok? Toda vez que você tiver potência de potência, você faz a multiplicação entre eles. Você conserva a base e multiplica os expoentes. Então vai ficar, por exemplo, ó, a base aqui é o 2. E nós temos aqui o expoente 2 e o expoente 3. Fazendo a multiplicação entre eles, que é 2 vezes o 3, vai ficar 6. Tá ok? Na propriedade 4, nós temos aqui, ó, entre parênteses, dois números multiplicando um pelo outro. E estes dois números estão elevados ao mesmo expoente. O que a propriedade diz? Que esse expoente que está aqui, n, ele é o expoente tanto do primeiro número quanto do segundo número que estão sendo multiplicados. Então aqui vai ficar, se eu tiver como exemplo, 3 vezes 4, entre parênteses, aí elevado a 2. Esse expoente 2, ele é o expoente do 3 e ele é o expoente do 4. Então como é que vai ficar essa propriedade? Fica 3 elevado a 2 e aqui fica também 4 elevado a 2. Tá ok? Vamos lá, vamos avançar. Propriedade 5. Aqui nós temos uma fração que está elevado ao expoente n. Da mesma forma como foi a propriedade 4, você vai fazer o quê? Este n, ele é o expoente do A e este n, ele é o expoente do B. Então, aplicando aqui a propriedade, vai ficar como? A elevado a n e o B também elevado a n. Neste exemplo, ó, é 4/5 elevado ao expoente 2. Então, esse expoente 2, ele é um expoente do 4 e também ele é um expoente do 5. Tranquilo essa propriedade? Propriedade 6. Aqui é quando o expoente ele é
negativo. O que que você deve fazer? Toda vez que você tiver um expoente negativo, você deve inverter a fração. Quem é numerador vai virar denominador e quem for denominador vai virar numerador. Então fica como isso aqui. Olha só, aqui nós temos 4 sobre 5 e lá o expoente ele é negativo. Então fazendo essa inversão vai ficar como 5, 4. Agora o expoente fica como positivo. Aplicando essa propriedade 6 de inverter a fração, eu fiz agora o expoente ficar positivo. Do jeito que está aqui agora, pessoal, em 5 sobre 4 elevado a 2, é um exemplo de propriedade número 5 que nós já vimos. Olha lá, quando você tem uma fração elevado a um determinado expoente, o que você pode fazer? Aplicar agora a outra propriedade, não posso? Eu posso. Fica 5 elevado a 2 e o 4 elevado a 2. Mas eu vou apagar isso aqui, eu vou deixar somente até aqui, que é para que você entenda a propriedade 6. Nós vamos fazer o quê? Inverter a fração, tá? Numerador vai para o denominador e quem é denominador vai para o numerador. Na propriedade 7, fala o seguinte, que nós temos um número elevado também a um expoente negativo. Essa propriedade ela é bem similar à propriedade 6. É que lá na 6 nós temos aqui uma fração. Aí você bate o olho aqui nessa propriedade 7 e fala, mas isso aqui não é uma fração. Também é uma fração, pessoal. Aqui é como se tivesse o número 1 de baixo, ok? Aí, como ele está elevado a um expoente negativo, qual que é o procedimento que a gente faz? A gente inverte a fração. Tá A sobre 1, então fica 1 sobre o A. Aí esse expoente N, ele é expoente do 1 e expoente do A. Só que esse expoente aqui, do número 1, você não precisa colocar. Por quê? Porque 1 elevado a qualquer número é ele mesmo. 1 elevado a 2 é 1, 1 elevado a 10 é 1, 1 elevado a 1 milhão é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sempre vai dar 1, tá ok? Então esse expoente aqui do N, do número 1, perdão, você não precisa colocar. Por isso que aplicando a propriedade vai ficar dessa forma. Agora neste exemplo que está aqui na frente, aplicando a propriedade vai ficar como? Aqui não é como se tivesse o número 1, não é verdade? Então, em vez de 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. E este número 3, ele fica apenas como expoente do 2. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Neste último caso aqui, a propriedade 8 fala o seguinte. Toda vez que você tiver uma base elevado a uma fração, isso aqui você consegue transformar em uma raiz, num radical, que seria quem? Aqui é o índice do radical, nós vamos estudar isso na uma das próximas matérias, tá bom? Esse denominador aqui, ele vem como índice da raiz e esse m, ele vem como expoente dessa base A que nós temos. Então aqui vai ficar como? Nós temos a base 2 elevada a uma fração. O que que você faz? Coloca a raiz, a base é 2. Esse número de baixo, então, ele é o índice, ou seja, é uma raiz quadrada. E este número aqui de cima, que é o numerador, você coloca ele aqui como expoente. Tá ok? Então, não esqueça destas propriedades, que elas são fundamentais para solucionar inúmeros problemas que envolvem potenciação. Tá bom? Vamos avançar aqui. Prestem atenção nesta nota aqui. Ó, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. É bem tranquilo isso aqui, porque aqui é como se tivesse o número 1. Certo, pessoal? No de baixo, todo número elevado a 0 é 1. Professor, mas por quê? Veja bem por que todo número elevado a 0 é igual a 1. Vamos supor que eu tenho esse seguinte exemplo, ó. 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3, certo? Você concorda comigo que 2 elevado a 3 ele é 8? E o outro 2 elevado a 3 também é 8?
E a divisão de dois números iguais é sempre igual a 1? Concorda comigo, pessoal? Que 8 dividido por 8 é 1. 9 dividido por 9 é 1. E assim sucessivamente. Agora, se eu tiver a mesma coisa, 2 elevado a 3, dividido por 2 elevado a 3, vamos aplicar a propriedade 2. O que a propriedade 2 fala? Que a divisão de potência de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Não é verdade? Então, divisão de potência de mesma base. A gente conserva a base, que é o 2, e vamos subtrair os expoentes. Então, fica 3 menos 3 lá em cima. Então, aqui repete a base, 3 menos 3 é 0. Então, 2 elevado a 0 é a mesma coisa que 1. E assim serve para qualquer número, pessoal. Por isso que todo número elevado ao expoente 0 é igual a 1. Beleza? Ah, professor, é verdade, que lindo. Bora praticar aqui, galera, umas questõezinhas para a gente tá encerrando esse vídeo de hoje. E o próximo vídeo eu vou fazer várias questõezinhas de concurso público com vocês, tá bom? Vamos lá. 10 elevado a menos 3, já vimos lá a propriedade lá atrás, que aqui é como se fosse o número 1. O expoente aqui está negativo, então você basta inverter o quê? A fração. Então fica 1 sobre 10 elevado a 3. E resolvendo isso aqui, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 3, fazendo devagar, é 10 vezes 10 vezes 10. Resolvendo aqui, 10 vezes 10, 100. E 100 vezes 10 dá 1000. Esta é a resposta da primeira questão. Vamos para esta de baixo. A mesma coisa. O expoente está negativo. E nós temos lá uma fração 1 sobre 10. Nós vamos ter que inverter ela. Então, ela vai ficar o quê? 10 sobre 1. Não é verdade? Só que 10 sobre 1, pessoal, não vai alterar em nada. Você pode colocar apenas o número 10. E o expoente que estava negativo, agora ele fica como um expoente positivo. Resolvendo isso aqui, 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. E o resultado aqui vai dar 1000. Tranquilo, pessoal? Essa outra questão, nós temos o menos 2 elevado a 4. Lembra lá quando eu expliquei para vocês? Toda vez que você tiver um número negativo elevado a um expoente par, o resultado aqui vai ser o quê? Positivo. Toda vez que você tiver um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Vamos ver se realmente é válido isso? Aqui vai ficar menos 2, menos 2, menos 2 e menos 2. Resolvendo, menos vezes menos dá mais, mais vezes menos dá menos e menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 2 dá 16. O de baixo, a mesma coisa, então é menos 2 e menos 2. Menos vezes menos dá mais e mais vezes menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Nesta outra questãozinha, nós temos uma divisão de potências de mesma base. O que eu faço? Eu conservo a base e faço o que com os expoentes? Subtrai. Aqui vai ficar 5 menos 3. É por isso que eu coloquei isso aqui, ó. Cuidado, porque muita gente erra isso aqui. Por que, professor, que é 2 menos? Gente, olha só. Esse menos aqui, ó, é o menos do 3. Esse outro menos aqui é o menos da propriedade, tá bom? Porque eu não tenho que pegar os dois expoentes e subtrair, então é o menos da propriedade.
Só que você não pode esquecer que esse outro menos é o do 3. Você não pode colocar um sinal aqui apenas, não. Tem que ser 2 sinais. Então, aqui vai ficar 2 elevado a... E menos vezes menos vai ficar mais. E 5 mais 3 dá 8. Então, toma cuidado com isso aqui, tá bom? Muita gente erra questões exatamente por falta de atenção aqui na hora de aplicar essa propriedade. Por último aqui, olha o que nós podemos fazer para resolver essa questão. Aqui nós temos, ó, 2 elevado a 3. Repare que este número 4, pessoal, não é a mesma coisa que 2 elevado a 2? É ou não é? Porque 4 é 2 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 vezes 2. Aqui, vamos repetir, divisão de 2 elevado também a 4. Por que eu coloquei no formato de 2 elevado a 2? Aqui a gente pode aplicar uma propriedade que nós vimos lá atrás, que é potência de potência. É a propriedade P3. Olha ela aqui, ó. Potência de potência. O que você faz com os expoentes? Você multiplica. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2 vezes 2. Então, fica 2 elevado a 4. E aqui repete 2 elevado a 4. Repare que fazendo isso aqui, pessoal, eu coloquei todos esses números na mesma base. Agora eu vou fazer esses dois primeiros aqui, ó. As bases não são iguais? O que eu faço? Está multiplicando. Então eu conservo a base, que é o 2, e somo os expoentes. 3 mais 4, ali vai ficar 7. Sinal de divisão, 2 elevado a 4. Olha lá, divisão de potências de mesma base. O que eu faço? Eu conservo a base. E se está dividindo, então eu faço o que com os expoentes? Subtrai. Então, 7 menos 4 dá exatamente 3. Se você quiser resolver aqui para finalizar ainda, 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 8. Tá bom? O objetivo aqui maior é a gente aplicar as propriedades. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham entendido aí essas propriedades de potência, que tenham entendido lá um pouquinho daquele joguinho lá, daquele quebra-cabeça que é da Torre de Hanoi. No próximo vídeo vamos resolver várias questõezinhas para colocarmos em prática o que nós aprendemos nessa aula. Beleza? Aguardo vocês lá. Um abraço.